estamos na autoatividade da unidade 1 do tópico 3. Na questão 2, ele pede calcule os limites. Vocês já viram os vídeos anteriores, já leram a apostila, já fizeram os exemplos. Agora vamos fazer os exercícios. Então, quando pede para a gente calcular o limite, a função é x² y ao cubo menos 2xy mais 4, quando x e y tendem a 2 e menos 1. Então, galera, agora nós vamos calcular o limite dessa função. Primeiro passo, nós vamos substituir o x pela tendência e o y pela tendência. Então, vai ficar o limite de... Qual é o valor de x? X tende a 2. Então, de 2 ao quadrado, y ao cubo. Qual a tendência de y? Que multiplica menos 1 ao cubo. Atenção com sinal. Menos 2, que multiplica x. Qual a tendência de x? 2. Que multiplica y. Qual a tendência de y? Menos 1. Mais 4. Vai ficar limite de 2 ao quadrado, 4, que multiplica menos 1 ao cubo, menos 1. Número negativo elevado a expoente ímpar, negativo. 2 vezes 2, 4. Então, menos 4, que multiplica menos 1, mais 4. Vai ficar limite de 4 vezes menos 1, menos 4. Menos 4, que multiplica menos 1, menos com menos, mais 4 vezes 1, 4, com mais 4. Menos 4 com mais 4 corta, o limite vai ter o valor de 4. Essa é a alternativa A. Vamos ver a B? Alternativa B. Limite de xy quando tende a 2 e menos 1. Da função x mais 4y dividido por 2x ao quadrado mais 3xy. Então, a mesma coisa. Para calcular o limite dessa função, a primeira coisa que a gente vai fazer é substituir o x e o y pela tendência deles, que é 2 e menos 1. Então, vai ficar limite de x com a tendência de x, 2. Mais 4, que multiplica y com a tendência de y, menos 1. Dividido por 2, que multiplica x ao quadrado. Tendência de x, 2 ao quadrado. Mais 3, que multiplica x, que tende a 2, que multiplica y, que tende a menos 1. Como vai ficar? 2, 4 vezes 1, 4, mais vezes menos, menos. Então, vai ficar 2 menos 4, dividido por 2, que multiplica 2 ao quadrado, 4, mais 3 vezes 2, 6, que multiplica menos 1. Vamos continuar os cálculos. Limite de 2 menos 4, menos 2, dividido 2 vezes 4, 8, mais vezes menos, menos, 6 vezes 1, 6. Vai ficar menos 2 dividido 8 menos 6, 2. 2 dividido por 2, 1. Menos com mais, menos. Então, vai ficar menos 1 a resposta. Então, o limite dessa função, quando x tende a 2 e y tende a menos 1, é menos 1. Vamos ver agora o limite da alternativa C? C.
A função dada foi limite de xy tendendo a 0 e 0. Da função x ao cubo mais 2x ao quadrado mais xy ao quadrado mais 2y ao quadrado, dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado. Primeira coisa, a gente substitui o x e o y pela tendência deles. Vai ficar limite de x ao cubo, que é 0 ao cubo, mais 2 que multiplica 0 ao quadrado, mais 0 vezes 0 ao quadrado, mais 2 vezes 0 ao quadrado, dividido por 0 ao quadrado, mais 0 ao quadrado. Ficou, gente, 0, porque 0 mais 0 vezes 0, 0 dividido por 0. Então, nós temos uma indeterminação. Como nós temos uma indeterminação, nós temos que usar alguns artifícios para quê? Para a gente tentar tirar esse 0 do denominador. O que que a gente pode fazer? Observem, vamos recopiar essa função. Limite de x ao cubo mais 2x ao quadrado mais xy ao quadrado mais 2y ao quadrado, dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado. Gente, se eu colocar o 2 em evidência, vou pegar o lápis aqui. Se eu colocar o 2 em evidência, desses dois termos aqui, olha como que vai ficar. 2 que multiplica x ao quadrado mais y ao quadrado. Quando eu multiplicar 2 vezes x ao quadrado, eu vou ter 2x ao quadrado. Quando eu multiplicar 2 vezes y ao quadrado, eu vou ter 2y ao quadrado. Vai faltar esses dois termos aqui, não vai? Então, mais... Se eu colocar aqui, galera, o x em evidência, observem. Ficaria assim, x que multiplica x ao quadrado mais y ao quadrado. Quando eu multiplicar x por x ao quadrado, vai dar x ao cubo. Quando eu multiplicar x por y ao quadrado, vai dar xy ao quadrado. Ou seja, reescrevi o numerador de um jeito para eu tentar cortar com o denominador, para eu tirar o 0 do denominador. Se vocês realizarem essas multiplicações, vocês vão ter esse polinômio aqui, ok? E lá no denominador, nós temos x ao quadrado mais y ao quadrado. Perceberam que dá para eu cortar, né? Eu corto x ao quadrado mais y ao quadrado com esse e com esse. Por que eu cortei esse termo e esse termo? Porque aqui, gente, tem uma soma. Então, tudo que eu fizer desse lado, eu tenho que fazer desse. Se eu cortasse só esses dois aqui e mantivesse esse, ia estar errado. Por quê? Uma observação. Se fosse 2x ao quadrado mais y ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, e eu cortasse, ok, estava certo. Mas eu tenho uma soma. Eu tenho um x que multiplica x ao quadrado mais y ao quadrado. Tudo que eu faço nesse termo, eu tenho que fazer nesse. Então, se eu cortei esse termo aqui, eu tenho que cortar aqui com aqui também. Ok? Para continuar correta a minha função. Então, ficou como aí? Sobrou 2, limite de 2 mais x. Sobrou 2 e o x, o resto tudo eu cortei. Qual é o limite de 2 mais x? Vamos substituir x pela tendência? A tendência de x não é 0?
Então ficou 2 mais 0. 2 mais 0 é quanto? 2. Então o limite dessa função, quando x tende a 0 e y tende a 0, vale 2. E aqui nós terminamos.